E aí galera do canal, beleza? Meu nome é Nivrin e esse é o quadro One Shot. Então sem mais delongas, bora lá! Bem, diferente dos mangás anteriores, One Piece possui dois One Shots. Então vou fazer uma comparação entre todas as versões, começando pelo Romance Down versão 1. Beleza, nesse One Shot, Luffy aparece navegando aleatoriamente em uma espécie de canoa cheia de bandeiras de outros bandos piratas. Mais à frente ele avista o grande navio dos piratas da Lua Crescente, navio esse que estava para atracar numa pequena cidade litorânea. O capitão desse bando se chama Galley, e tudo que ele queria era saquear a cidade e depois explodi-la. Entretanto, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Luffy invadiu o barco e o amarrou junto de sua tripulação. Ao ver aquele grande navio pirata, os habitantes da cidade começaram a pensar no que fazer a respeito. E é aí que nos é apresentada a personagem Silk, que assim como Galley não existe na versão final. Silk foi abandonada por piratas nessa cidade quando ela ainda era um bebê, e os habitantes resolveram adotá-la como forma de simbolizar um recomeço para aquela cidade. O problema é que Silk tem uma personalidade muito forte, e isso acaba sempre gerando confusão, sem falar que ela costuma andar por aí com uma espada. E é aí que deu ruim, porque quem desembarcou na cidade foi o Luffy, e todo mundo pensava que ele fazia parte do bando dos piratas da Lua Crescente. Então quando Silk o encontra, um breve conflito entre eles acontece. Após isso, Luffy explica a ela um conceito que divide a classe pirata em duas facções. Morgania, que são piratas saqueadores, e Peacemans, que são piratas aventureiros que enfrentam os Morgania. Esse conceito foi removido da versão final, já que em One Piece, pirata é pirata. Quem decide a índole deles são as próprias pessoas. Paralelo a isso, Luffy teve um flashback sobre como ele conseguiu seu chapéu e poderes. E foi praticamente a mesma explicação da versão final, onde além de ele ter comido a fruta Gomu Gomu no Mi para se transformar em um homem de borracha, o pirata Shanks lhe emprestou seu chapéu de palha como uma promessa de se encontrarem de novo quando ele se tornasse um grande pirata. Entretanto, nesse universo aparentemente não existem reis dos mares, então o que arrancou o braço de Shanks naquela cena icônica não foi um deles, e sim um tubarão aleatório. Algum tempo depois, os piratas da Lua Crescente acabaram se soltando das amarras e foram até a cidade também. Lá eles se encontraram com Luffy e Silk, o que ocasionou em um breve conflito. Luffy os derrota facilmente, porém quando estava indo embora, acabou sendo abordado pelos habitantes da cidade que ainda não sabiam que ele não fazia parte daquele bando, e então resolveram amarrá-lo por precaução. Por conta disso, quando os verdadeiros Morgania apareceram, ninguém tinha o que fazer, já que Luffy estava amarrado. Depois de toda essa confusão, os piratas Morgania saquearam a cidade e jogaram Luffy ao mar, mas felizmente Silk estava lá para resgatá-lo em seguida. Luffy então utiliza uma estrutura da cidade como catapulta e se lança em direção ao navio de Galley. Chegando lá, Luffy estica sua perna aos céus e estoura o barco deles ao meio. Após isso, Luffy coloca a bandeira da Lua Crescente em sua canoa. E para terminar é mostrada uma cena do futuro, onde Luffy já era o capitão de uma tripulação Peaceman. Também é possível ver que a bandeira do Chapéu de Palha é bem diferente da versão final. E além disso, nenhum dos piratas que aparecem ali permaneceram na versão final também. E eu não preciso nem falar dessa barbinha que o Luffy tem ali, né? Porque isso também nunca apareceu. Um fato curioso sobre esse one shot é que ele teve uma adaptação em anime. E bota adaptação nisso, porque a Toei mudou muita coisa. Então eu vou falar rapidamente sobre as mudanças que aconteceram nessa adaptação. Beleza, pra começar, nessa história o bando do Chapéu de Palha já existe, mas o Luffy acabou se separando deles por um motivo qualquer aí. E ao invés de chegar na cidade com uma canoa, ele estava utilizando o Mini-Merry. E desde já esqueçam tudo aquilo sobre Peacemans e Morgania, nada disso existe aqui. Algumas lutas e cenas-chave também foram modificadas, ou até mesmo retiradas, como aquela do tubarão. E no final de tudo, por alguma razão, a Toei ainda quis enfiar a porra do bando inteiro no final pra, sei lá, motivo nenhum. Eu não posso me esquecer também que no final, ao invés dele simplesmente bater com o pé na porra do barco e destruir ele, ele utilizou o Gear Third pra fazer isso. Melhor adaptação 10/10. Beleza, agora que terminamos de falar sobre a versão 1, vamos falar sobre a versão 2 de Romance Down. E ela começa da mesma forma que a anterior, com Luffy navegando aleatoriamente na sua canoa. Entretanto, dessa vez ela foi atingida por um pássaro enorme chamado Balloon. Depois dessa colisão, que a propósito abriu um rombo na porra da canoa, um barco enorme apareceu lhe oferecendo ajuda. Entretanto, como já era de se esperar, o Capitão Espio só queria que Luffy entregasse o pássaro a eles, já que esse pássaro possuía um sangue com propriedades medicinais incríveis, e aquele era o último de sua espécie. Depois de subir até lá, Luffy conhece Anne, a dona de Balloon, que estava presa por sinal. Anne, na minha opinião, é meio que um híbrido das irmãs Nami e Nojiko. E como vocês já devem estar imaginando, ela só existe nesse one shot, assim como Spio. Depois de conhecê-la, Luffy começa a rir da aparência do capitão, e acaba sendo preso também.
Na prisão, Luffy explica a ela o conceito de Peacemans e Morgania. E em seguida ele tem um flashback onde seu avô aparece lhe incentivando a ser um pirata Peaceman, já que ele também era um. E depois disso Luffy come a Gomu Gomu no Mi sem a permissão dele, e daí você já sabe o que acontece. A parte de como a fruta funciona se manteve intacta, assim como na primeira história. Já o avô de Luffy mudou bastante, já que na versão final ele não é um pirata, e sim um marinheiro. Sem falar que o chapéu de palha nessa história foi dada por ele, e não pelo pirata Shanks, como na versão final. Depois disso, Luffy dá um jeito de escapar da cela e solta a Anne para que ela pudesse resgatar Baloo. Entretanto, no meio do processo, o capitão aparece e nos mostra que ele é um feiticeiro, coisa que nem existe na versão final. Todas as magias no universo de One Piece são geradas por Akuma no Mi, não tem outra coisa que gera magia também. Então Luffy o enfrenta e depois de algumas páginas o derrota, fazendo com que a história acabe com Aang indo embora com Baloo, enquanto Luffy continua navegando por aí com sua canoa. Depois do lançamento do mangá de One Piece, o nome Romance Down passou a se referir aos 7 primeiros capítulos do mangá, que vão justamente do flashback de Luffy com Shanks até a luta dele com o marinheiro corrupto Morgan. E pra finalizar, Romance Down também é o nome de um jogo de RPG lançado para o PSP, que aborda a história desde o início até a guerra de Marineford. E é isso aí. Falou, galera!